Recording in progress. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos aí começando mais um Roundtable Classics, nosso quadro do Roundtable Forever, onde comentamos álbuns clássicos, clássicos na música em geral, clássicos importantes para nós aqui deste grupo. Não tem muita regra, mas tem regra também. Meu nome é Ian Vitor Caminha, diretamente de Santo André, região do ABC, apresentando esse programa maravilhoso para vocês e muito bem acompanhado do meu hermano Raoni. Salve galera, salve meus irmãos. Isso daqui, cara, mais um dia aqui na maravilhosa Zona Oeste de São Paulo, Butantã, Jardim São Jorge. E é isso, hoje a resenha vai vir braba. Começou bem, meu amigo. Vamos lá, diretamente para Santana. Lá para aqueles lados de Santana temos aí o senhor Leonardo. E aí, como é que é, rapaziada? 100% mais uma vez pronto para resenhar um som que não é rock, mas é pesado, hein? Que não é metal, mas é pesado, velho. Esse é, bicho. E é isso aí, velho. Feliz da vida, 100%, maravilha. Bora lá! Então vamos, que eu fiquei sabendo que o papo hoje vai ser rap, hein? É. Mais uma vez teremos um rap aqui, deve ser a quarta, quinta vez, por enquanto, porque eu ainda tenho uns rapzinhos meio guardado aqui que eu vou trazer, talvez para esse quadro aqui um pouco mais para frente. Mas vamos que vamos. Senhor Raoni, por favor, o que foi que você trouxe para a gente ouvir, né? Pois bem, sem mais delongas, cara, sobrevivendo no inferno, Nacionais MCs. Bem, como você falou, Ian, a gente já comentou algumas coisinhas sobre rap, né? Tanto dos anos 90, com Facção Central, tivemos ali em 2004, né, no episódio sorteado, nosso amigo Thiago Boschese trouxe o Black Alien, eu também trouxe algo mais recente na figura do BK, né? Mas não tem como passar em branco com esse disco, cara. O Sobrevivendo no Inferno seria a minha escolha quando a gente abordou o ano de 97, mas como eu gosto muito de ficar falando e os episódios estão ficando muito grandes do Roundtable Forever, eu achei melhor esperar no momento ideal. E eis aqui que estamos no Classics. Cara, primeiro que esse disco aqui, ele é um dos discos mais importantes da cultura brasileira, né? De uma série de discos importantes dentro do Brasil. Esse daqui com certeza figura entre eles. Isso é a própria Rolling Stones que diz, né? Não é apenas o Raoni. Ele é o 14º disco eleito mais importante da história da música brasileira. Só como comparativo, o primeiro disco de metal que consta nessa lista é o Chaos AD, né, do Sepultura, que está na 46ª posição, se não me falha a memória. Esse disco aqui, cara, Sobrevivendo no Inferno, ele muda parâmetros, ele traz novas perspectivas e ele dá um grande chacoalhão, cara, no Brasil. O mais importante de tudo, esse disco, ele permanece atual, e não apenas atual, que seria uma coisa ruim, né? A sociedade não mudando, as coisas não melhorando, mas ele continua incomodando as pessoas. A gente pode ver por um tal deputado que eu prefiro nem mencionar para não dar palco para louco, que falou que as letras do álbum eram apologia ao crime, coisa e tal, e blá 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 blá, porque ia entrar como leitura, já que agora virou um livro também, né? Como leitura, audição obrigatória para o vestibular da Unicamp. Então vamos pegar um pouquinho de contexto, né? Racionais foi formado, se não me falha a memória, em 88, 89, né? Desde então, da sua formação contrair com Mano Brown, Ice Blue, Ed Rock, KLJ. O primeiro disco muito celebrado deles, né, o Raio X do Brasil, já causa, já causa um grande alvoroço, né, no underground paulistano. E, cara, passa-se aí 4 anos para vir o Sobrevivendo no Inferno. Uma das coisas mais interessantes, para começar falando em relação a esse play, é a característica narrativa dele, a crônica. É muito difícil a gente contar a crônica dentro da música.
São alguns poucos artistas que fazem isso, que fazem de maneira bem feita, como no caso de um Chico Buarque, Geraldo Vandré, Bob Dylan, né? E a crônica consiste em você estar falando em formato de prosa sobre o cotidiano. Falar sobre o cotidiano é um negócio difícil e principalmente aparece muito isso daí, principalmente em meios de comunicação, em jornais, né? As crônicas esportivas, como a gente sabe. Só que para você colocar isso num disco é difícil, cara, porque, pelo menos ao meu ver, é uma maneira de você também afastar um grande público. O público ele não quer saber das notícias do dia a dia, ele não quer saber das notícias ruins. Ele quer consumir coisas fantasiosas, ele quer tá ouvindo sobre o amor, tá ligado? Ou sobre uma música triste, sobre algo que aconteceu. Ele não quer estar refletindo sobre os problemas da sociedade. E o Racionais traz isso daí de uma maneira aonde ele não está só criticando, e a crítica ela já existe em si da maneira que como é colocado, mas ela está inserindo todo mundo, todos os ouvintes, dentro de uma realidade. Escutar Racionais é literalmente você parar um momento e falar assim, caralho, isso daqui é São Paulo, isso daqui é o que eu vivo, sabe? Eu tô no meio disso, eu tô no meio dessa guerra, eu tô passando por esse inferno, tá ligado? Como eles relatam no Play. E, cara, vamos começar aí, né, pelo cover, né? Digamos assim, ou uma adaptação, né, uma versão de Jorge da Capadócia, do Jorge Ben, né, que já traz uma nuance que é presente no disco inteiro, que é a religiosidade, né? A maneira, principalmente, como a galera da periferia, que não tem uma defesa dos seus direitos feito pela polícia, é ignorada por políticos e coisa e tal, que acaba se agarrando muito, né, na sua fé, indo em igrejas e coisa e tal. E aí, na sequência, a gente já vem com Gênesis, né? Basicamente, o Brau dando papo ali de que Deus deu as coisas boas e o homem corrompe, e ele está simplesmente tentando sobreviver a tudo isso. Cara, primeira música que basicamente muitas pessoas acabaram escutando, ou uma das primeiras, né? Capítulo 4 versículo 3 já começa com um arregaço, né, cara? Porque ela. Eu falei isso durante Facção Central e aqui eu já vou começar ressaltando isso. O Facção, a gente que escuta com maior frequência, acaba decorando as batidas, né? Os samples que eles usam. Só que, cara, tem um cara que para mim é tipo um Midas, e esse cara se chama KLJ. A maneira como esse cara consegue filtrar as músicas, consegue ter um ouvido para saber se uma batida é boa, se uma linha de baixo é boa, se um teclado é bom, e unir tudo isso daí de maneira coerente é algo assustador. Essa batida do começo, pam, 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 cara, isso é de uma genialidade extremamente difícil de encontrar. É da mesma maneira, a gente que tá no meio do metal, que tá no meio do rock, é encontrar um riff de guitarra que não sai da sua cabeça, cara. É o riff de guitarra que ele fez aqui. Isso daí, e eu quero ressaltar isso, olha que loucura. Ele pegou a bateria de uma música do Tom Scott e L.A. Express, pegou a linha de baixo da Pride Invented, do Ohio Players, e o Aleluia é da Sade, mano, tá ligado? Ele conseguiu unir tudo isso daí de uma maneira super coerente, tá ligado? Fazendo um verdadeiro hino, mano. Aqui a gente tem logo no começo, né, o Primo Preto dando papo, e eu acho interessante que o Brau, ele já estava indo em algumas reuniões na USP, né, que falava sobre o racismo, questões socioeconômicas, e ele pegou todos esses dados de estudos e colocou ali nessa introdução da capítulo 4 versículo 3 para o Primo Preto tá falando. E ela já vem assim de uma maneira muito dura, né, cara? Mostrando a realidade, mostrando o que ele pode fazer para estar passando por toda a diversidade, né? A segunda parte da música, inclusive, fala sobre como normalmente a galera da periferia, às vezes, por ser uma pessoa de mais bom trato, sabe? E tal, às vezes é adotada pela galera playboy
que vai começar a apresentar as festinhas, muito louca, e é vodka, e é energético, uma pá de droga cara, e na hora que o cara tá naquela necessidade monstra, a galera, mano, ó, papai tá pagando a minha faculdade, você que se foda e tal, e abandona, e o cara não tem aquela estrutura, mano, pra sair daquele poço que foi colocado, tá ligado? Então, são letras nesse naipe muito fortes que a gente vai entendendo o lado do periférico, que normalmente não tem voz, ou não tinha, né? A grande sacada de um bom cronista, aqui representado principalmente pelo Brown e pelo Ed Rock, que são os que mais escrevem, né? E logo os que cantam as letras das músicas, você se colocar no lugar do outro. Você está vendo uma realidade que às vezes nem é sua e está se colocando ali. Que já vem no segundo som, também sensacional. Tô ouvindo alguém me chamar, que é literalmente o cara que está fazendo a correria, né? Tem o líder ali, que é o Guina, que inclusive isso daí gerou uma polêmica gigantesca, né? Com um babaca, digamos assim, né? Querendo se passar por ele, falando que foi integrante do Racionais, blá blá blá, e é tudo gaita, né? Que já foi falado por diversas vezes pelo Brau, pelo Ice Blue, que esse Guina foi inventado, é um apelido genérico. E aqui a gente tem a crônica de um cara que se vê na necessidade de entrar no mundo do crime. E ele fazendo reflexões do tipo, porra, o meu irmão tá correndo, tá estudando e tal, e eu aqui, mano, fazendo quadro de terror, tá ligado? E eu que sou autor, matando pessoas, né? Fazendo o Diabo a quatro, para no final morrer, né? O próprio Guina, que era o mentor dele, acaba falando para matar o cara. Grande sucesso do disco, né? Diário de um Detento, aqui não tem nem o que falar. Super famosa, eu acho que foi a música por onde eu, pelo menos, conheci o Racionais. Sei lá, devia estar na quinta série, a molecada só cantava isso, era assustador, cara. Sabe? O quanto o Diário de Detento atingiu a nossa sociedade na época e até hoje continua sendo uma das principais canções dos caras, né? Uma canção bem longa, não é a mais longa do disco, mas também é bem longa. E mostra, é um poema, né? Que foi composto por uma pessoa dentro do próprio Carandiru, um pouco depois do ocorrido, né? A questão do massacre foi entregue para o Mano Brown. E o Mano Brown chegou, foi visitar o cara, falou: Meu, posso usar? E o cara, não, pode. E, cara, é só um tapa na cara. É simplesmente a gente vê o sistema prisional brasileiro por dentro. O que rola, as rixas, as mortes, a maneira como essas pessoas são tratadas e que não vai se recuperar. E a sociedade sabe disso. O cara que é preso, ele vai simplesmente fazer uma faculdade, né? Que nem a galera costuma falar, faculdade do crime. Ele volta, na verdade, pior a sociedade. Não tem condições de se reabilitar dentro desse pesadelo, né? Acho que a quebra do disco vem com Em Qual Mentira Vou Acreditar, que mostra realmente aquela malandragem a mais, né? O beat, inclusive, para mim é um dos mais marcantes do disco, né? Um baixão sensacional, com toda uma sacacidade, né? E a música fala exatamente sobre isso. É o rolê da galera da periferia que realmente pode se divertir, sabe? Pode ir pra balada, pode encontrar o seu amor e não sei o quê, só que ao mesmo tempo tem sempre as pessoas para estragar, né? Você pegar e tomar geral, né? Você tá saindo e tomar um enquadro ali, o cara querendo só encontrar a qualquer preço, qualquer coisa para te fuder, tá ligado? Os amigos talarico, furazóio, que fica falando nas suas costas. Toda essa realidade que a gente sabe. Ah, pô, mano, eu sei que já tá ficando um pouco extenso, né? Mas eu não tenho como passar por esse play e não falar sobre a mensagem de esperança, digamos assim, com Fórmula Mágica da Paz, né? Apesar de tudo isso daí que acontece na periferia, tem sim pessoas que ainda acreditam que as coisas vão melhorar, que as coisas têm para onde ir, né? Por mais que o final da música a gente fica meio desesperançoso de estar escutando ali o Mano Brown narrando sobre um brother dele que é basicamente fuzilado e acaba morrendo, e pô, mais uma Dona Maria de luto, né? De quantas que já não perderam filho, marido,
tudo mais, cara. É uma realidade, cara, é uma realidade trazida de maneira muito forte, né? E a gente tem que respeitar. Eu acho que isso daí é o principal. É um disco que eu me lembro que eu comprei em 2011, cara, indo num posto de gasolina. Tava vindo lá, encontrei o Sobrevivendo no Inferno, por acaso, no meio daqueles discos tudo jogado, sabe? E eu falei, pô, eu vou comprar isso daqui, vou ver qual que é. E o que mais me espantou é que eu já conhecia a maioria das músicas, cara, até mesmo as que eu não mencionei aqui, como Mágico de Oz, Periferia, Periferia, eu já tinha escutado em algum momento, sabe? Eu acho que mais a Interlúdio, que é a pequena instrumental no meio do disco, e a Jorge da Capadócia, que eu não conhecia. De resto, até mesmo o Salve eu tinha escutado na casa de um parceiro uma vez, então a gente vê o quanto ele penetrou na música brasileira, quanto penetrou na sociedade, quanto deu voz para muita gente, sabe? E isso para mim é o mais importante, cara. É um disco que mudou, sabe? Transformou, ajudou pessoas e tá aí até hoje. Mesmo o Racionais ficando tantos e tantos anos sem lançar um disco, né? Até lançar Cores e Valores, e agora também tá nesse tempo sem lançar Play, a gente vai vendo quanto esses discos antigos vão sendo cada vez mais valorizados e valorizados. E só para terminar, eu sei que já tá longo, mas o Racionais, ele é uma realidade do Brasil, mas ele vai se tornar no mundo, cara. Quem não viu, depois que assistir esse episódio, procura no YouTube a galera lá de fora, franceses, americanos, fazendo react disso. Os caras falam assim, é inacreditável o que esses caras falam, a maneira que eles falam, a qualidade da música. Racionais ainda vai conquistar um mundo com seu rap. E é isso, deixar vocês falarem um pouquinho. Maravilha, Raoni. Vamos que vamos então, velho. Complicado esse álbum que você trouxe, hein? Esse, velho, é bem difícil, tem muito detalhe, tá ligado? Muita coisa interessante para se falar sobre. Racionais, velho, eu acredito, não apenas como você comentou, mas todo mundo que tem pelo menos a nossa média de idade que estudava ali no final dos anos 90 inevitavelmente conheceu isso na escola, velho, com todo mundo, que a coisa pegou. Eu lembro a época do lançamento Uhum. de Sobrevivendo no Inferno, tá ligado? Foi muito, mas muito grande. Foi muito grande, pegou todas as classes sociais, tá ligado? De todas as formas. E eu vou começar falando sobre esse álbum justamente disso, né? Do legado. Não é legado não, porque ainda existe, né? Racionais ainda tá aí, mas de como mudou, né? O rumo da música, de como que o álbum ele é considerado hoje em dia, em 2023, da importância que ele teve dentro de uma ideia política social da época, dentro de dar voz para quem não era escutado, coisa que já tinha acontecido antes no Raio X do Brasil, já tinha outros raps, tinha, mas a maneira que o Racionais fez isso no Sobrevivendo no Inferno, que curiosamente é um álbum mais denso, é um álbum mais difícil de ser compreendido, ele também conseguiu atingir o mainstream de uma forma, pô, tem como não arrepiar, velho, vendo os negócios lá da MTV, o discurso da galera depois de ganhar o prêmio, olha o nível que a coisa chegou, velho. É impressionante. Mesmo assim, tô falando para vocês que eu conheci na época, eu não gostava. Na época, tá ligado? Minha cabeça ela foi se abrir para o rap alguns anos depois. Eu gostava de algumas outras músicas racionais. Esse álbum especificamente não me descia muito bem, né? E conforme o tempo foi passando, quando eu já estava com a cabeça pro rap, aí eu resolvi voltar com ele de novo e a coisa ela ficou bem diferente, né? Principalmente para você entender o que é o processo desse álbum. As músicas elas têm uma carga emotiva, uma carga emocional muito mais pesada, muito mais fechada, ao meu ver, do que o álbum anterior, né? Isso para mim é interessante você perceber essa dualidade, porque ao mesmo tempo isso chegou no mainstream, velho, de uma forma. Saca? É música, mano, que a Diário do Detento, já vi entrevista do Mano Brown falando que ela faz mal, velho. A galera, tá ligado, que tá enjaulada, não ouve ela não, porque ela rouba a brisa total, velho. Sim. Por conta disso, tá ligado? Eu tenho um pouco de dificuldade com esse álbum. Eu acho que as músicas, assim, os clássicos, né, as duas mais conhecidas, né, que é a capítulo 4, versículo 3 e a Diário de um Detento, elas são as que representam mais essa ideia que eu tô falando, tá ligado? De como que a chave muda
sobre a música do Racionais quando você vai escutar o álbum, velho. É por conta de batida, é por conta da mensagem que é passada, é por conta das linhas de voz, que às vezes eu acho até um pouco meio, não vou dizer monótono, tá ligado? Mas eu acho, antes tinha uma coisa com umas linhas de voz um pouco mais altas, tá ligado? Que dava uma empolgação um pouquinho maior. Uma coisa muito parecida com o que eu já comentei com o Facção Central, que o Raoni trouxe aqui uma vez, né? O de 2005, se não me falha a memória, e comparando ele com o Versos Sangrentos, que já é um álbum que já é mais dinâmico, assim. E eu prefiro também com Racionais essa forma um pouco mais dinâmica que é apresentada ali no Raio X do Brasil. Esse é para momento específico, Sobrevivendo no Inferno. E para o meu gosto pessoal, por isso mesmo que eu vou dizer que não considero um clássico, eu acho, velho, que tem que estar na minha vibe boa, tá ligado? Para escutar. E não é questão de roubar brisa nem nada, velho. É simplesmente porque é dessa minha maneira, a maneira que eu usei para conseguir absorver o que a música tem de melhor a oferecer. Saca? Curiosamente, o Raoni também comentou sobre a quebra do disco, tá ligado? Que é com a Qual Mentira Vou Acreditar, que apesar de ser uma quebra no disco, tá ligado? Por conta do clima, na mudança, e por ser uma música mais com groove, tá ligado? Mais divertida, ela também tem a sua crítica social, que crítica maravilhosa, aliás, tá ligado? Que é mais bagulho mais perrengue de sociedade, né? De você viver dia a dia, velho, numa noitada, mas eu adoro, velho, a música, talvez até seja a minha favorita do disco, porque muito do que eles falam, eu sou da Casa Verde, né? Eu nasci na Cachoeirinha, eu morei boa parte da minha vida na Casa Verde, Santana era do lado. Eu conheço todos aqueles lados de Santana que eles estão falando dentro da música. Conheço muito bem, sabe? E rola uma... É que me ver a palavra, mano. Rola uma... Tem uma sensação boa, tá ligado? Quando eu escuto, por ter esse tipo de sensação de meio que ter a noção, velho, das coisas que acontecem ali e somando isso com o clima que rola na música. Muito legal, velho. É um grande álbum. Assim como a gente, como eu falei no álbum anterior aqui que a gente gravou do Brueria. Apesar de eu não considerar um clássico, esse álbum ele é muito essencial, ele é muito importante. Eu também boto minha opinião embaixo. Eu acho que todas as pessoas deveriam escutar pelo menos uma vez na vida, velho. Porque música assim abre mente, muda valores, entendeu? Muda conceitos, abre, expande a sua cabeça. Só tem coisa boa a oferecer, velho. Realidade está aí para encarar, é para quem quer. Quem não quer, fica vivendo, velho, no mundinho de conto de fada que acha que é o correto. Leonardo, por favor. Vamos lá, então, meus nobres com Racionais, Sobrevivendo no Inferno, que, cara, eu vou dizer para vocês, eu acho que de 97 a 2002, com certeza foi o disco que eu mais ouvi na minha vida, assim, disparado, velho. Mesmo já ouvindo coisas de rock... Intencionalmente, Léo? Hã? Intencionalmente? Não, consequentemente, mas que Consequentemente, não houve problema algum com isso, porque, na verdade, eu já ouvia muita coisa de rock, mas eu já conhecia muitos Racionais com o Raio X do Brasil. Meu pai ouvia demais, tinha camiseta, tinha CD, então eu já tinha isso em casa, já ouvia isso, e todos esses dois discos do Racionais, essa época, eu consigo ainda ter a memória fotográfica de inúmeros momentos que eu tive com o disco, tanto com o Raio X do Brasil, quanto com o Sobrevivendo no Inferno. Assim, é nítido. Eu lembro de ouvir, por exemplo, fim de semana no parque, na fitinha, na perua da escola, cara. Entendeu? Pedindo pro tio da perua, por Racionais, por fim de semana no parque, cara. E você ouvir e você cantar a música inteirinha, cara, inteirinha. Entendeu? Homem na Estrada, cara, era o meu domingo de manhã, eu acordava ouvindo Homem na Estrada, entendeu? Meu pai, sei lá, ia lavar o golzinho bola, radiador a ar, 83, álcool, tá ligado? Com o Racionais tocando. Então, quando veio Sobrevivendo no Inferno, cara, foi realmente essa febre, cara, essa febre absurda, que eu lembro até hoje o quanto eu ouvi, tipo, e os momentos diferentes e a maneira como eu ouvia e a absorção também do disco eram diferentes, porque eu sempre entendi, mais ou menos,
a intenção dos Racionais, o impacto que as letras tinham e aquela realidade. Porque diz muito sobre a gente, o que a gente ouve, o que a gente vivia. Então, eu ouvia essas coisas durante a minha infância, eu ouvia essas histórias. Então, quando o disco veio, a gente já estava acostumado com essas histórias, né? Esses acontecimentos, esses tipos de acontecimentos em geral, que eu não vou me alongar aqui, porque, mano, vocês já detonaram com relação à temática, à estrutura da banda. Eu acho que é isso, não tenho o que falar. Mas eu lembro desse impacto, cara, e de entender aquelas letras e de ver o moralismo e a permissividade dependendo do parente, porque tinha aqueles tios mais velhos, mais conservadores. Então, você vê o capítulo 4, versículo 3, o cara já, não, tira disso, você tá louco, não ouve. Meu pai, deixa os meninos ouvir. E a molecada assim, ó, na beira da calçada, tá ligado? Todo mundo chavosão tentando imitar o Mano Brown, tá ligado? Isso foi cultural, cara, para minha infância e adolescência. Então, o Sobrevivendo no Inferno, ele tá inserido dentro da minha bagagem cultural desde criança. Eu acho que eu acho que o que eu mais tenho para falar é sobre isso, sobre você está na escola, cara, aí vem alguém cantando o Diário de um Detento e alguém para e você era obrigado a continuar com a letra impecavelmente, senão você tomava aquele salve, velho, de bicudo e porrada. Se você não soubesse cantar Diário de um Detento na escola, meu irmão, você é um ET, um extraterrestre. E era esse impacto, né, cara, dessa realidade, dessa existência, desses acontecimentos, que eu acho que realmente atingiu todo mundo de todas as classes, só que não da mesma maneira. E isso a gente vai perceber agora que a gente vai perceber quando a gente comenta sobre esse tipo de música, o que as pessoas pensam e comentam, que são outras coisas. Mas para a gente a absorção foi essa. Entendeu? Mas a absorção de uma outra classe, de um outro rolê, de repente foram outros, inclusive dentro do rock. Muito o Racionais foi inserido também por causa daquela coisa da MTV, que muita gente do rock, do metal, falava, não, isso é foda, porque a princípio era visto como preconceito também dentro do rock. Então, muita gente do rock, do metal endossou, falou, não, isso aqui é muito forte, vocês estão loucos. É um clássico, já me adianto, é um clássico absoluto, acho que da vida para mim, assim. E uma coisa muito interessante desse disco, que eu já conheci o Racionais, já ouvi, só que a minha idade não me permitia essas associações, e quando eu vi os vídeos do Racionais ao vivo, nessa época, que às vezes na MTV passava uma coisa ou outra, além da premiação, além do clipe, passava alguma coisa ao vivo, algum outro vídeo, de como o rap era feito. Eu entendi como o rap era feito nesse disco, né? Sobre a construção do sample, como o cara fazia aquilo ao vivo, cara, de trocando de vinil, tá ligado? E sabendo onde era a batida perfeita. Um que ele deixava, continuou, outro trocava aqui, trocava ali, eu falei, construía a música, como o Raoni disse, a batida, o riff. Eu falei assim, mano, isso é uma loucura, velho. Olha como e de maneira analógica, né, com menos recursos do que a gente tem hoje, aquilo era um bagulho eu fiquei impressionado como o rap era feito. E aí eu falei, puta, isso me fascinou também de um jeito, e esse disco foi responsável por isso. Uma outra coisa também de acontecimento que eu acho de absorção, era uma coisa interessante que eu constatei também depois, eram as músicas, porque, por exemplo, na escola, na rua, eu ouvia capítulo 4, versículo 3, estou ouvindo alguém me chamar, Diário de um Detento. E em casa, muitas vezes pedia um clima mais tranquilo, um clima não tão tenso, não era tanta facada. Você às vezes você punha um Racionais no meio de um Sampa Crio e no meio de um Raça Negra no churrasquinho de domingo. Então, em casa, eu ouvia muito mais Fórmula Mágica da Paz, ouvia Mágico de Oz, que tem já mais esse balanço, entendeu? É pesada a letra, mas mesmo tem essa porra, é um campo minado, mas traz uma quebra de tensão, como vocês também mencionaram, deixa um clima um pouco mais leve, e aí cabia dentro de um contexto ali né, de você estar de boa num domingão, ouvindo um som e fazendo um churrasquinho com o porta-mala do carro aberto, tá ligado? E é isso, cara, é um clássico absoluto, eu acho que ele marcou realmente, eu acho que o Raoni tá certo, eu acho que o mundo ainda
precisa descobrir mais o Racionais, porque ele significa muito para a cultura brasileira, tá ligado? E é realmente um grande disco, cara, que cada hora que eu ouço a música já me vem inúmeras memórias. Eu acho que é mais esse o caminho que eu tinha que falar, porque falar do disco em si, da estrutura e de como ele foi feito, vocês já falaram, e é isso aí, mano. E para mim é um clássico por emoção, e é um disco que eu ouço muito, eu entendo ele perfeitamente, absorvi desde a época, e legal pra caralho, velho. É um puta de um disco, seríssimo, pesado, como eu falei no começo, sem ser metal, sem ser rock, mas é pesadíssimo, ao mesmo tempo faz você entender o que acontece em determinados lugares de São Paulo e das periferias do mundo por aí. Maravilha. Eu fiz meu papel, viu? Meu temporada na Alemanha, meus amigos de rap do trampo, velho, era toda hora que eu botava, falava, não, ouve isso aqui, velho, que você vai gostar. Os caras, nossa, caralho, é verdade, scheiße. Além disso, a gente ainda tem o... mano, ainda tem o documentário aí que agora saiu na Netflix, né? Que ele saiu na Netflix Mundial. Então, não sei, o Mundial, né? Não sei se todos os países, tá ligado? Mas até onde eu sei, lá no da Alemanha tem. E vamos aí, vamos espalhar a palavra, velho, porque música boa tem que ser fazer isso mesmo. Maravilha, meus amigos. Mais algum adendo? Cara, só 3 pontos rapidamente aqui. Primeiro, uma das coisas que eu esqueci de mencionar, mas eu acho válido, uma palavra que está bastante em alta é necropolítica, né? E aqui eles já abordavam sobre isso, né? Que é uma expressão aí que vem do neoliberalismo. Então, é uma maneira de você condenar à morte ou estar botando em cárcere um determinado grupo de pessoas, né? O Racionais já abordava isso. Outra coisa muito interessante, o disco saiu em 97, mas a data exata é 20 de dezembro de 97. Cara, em uma semana esse disco vendeu 200 mil cópias. Aí a gente começa a ter uma noção do quão avassalador era o Racionais já naquela época, tá ligado? E, Original, né? Original. original. Imagina com a pirataria. Detalhe, e foi lançado pela gravadora dele, a Cosa Nostra. Então, assim, não era uma mega gravadora, era uma gravadora deles mesmo, e é isso que você falou. Fora o tanto de piratinha que não rodou, que rodava, que todo mundo em algum. Deve ter sido o dobro. Em, Pirata deve é, ter sido o dobro. eu acho que, cara, eu acho que de pirata, assim, deve ter vendido, mano, papo de milhão. A gente não faz nem ideia, mas, assim, todo mundo teve um piratinha desse play em algum momento, tá ligado? E só para finalizar, mano, eu gostaria muito de falar o nome desse som, tá ligado? Da onde eles samplearam a Em Qual Mentira Foi Acreditar, Vou Acreditar, que é da Hip Deep Skip the Beat, que é de um grupo chamado M-Tune, tá ligado? Que, mano, é sensacional, é sensacional. Vale muito a pena pegar essas músicas que o KLJ usava para samplear, que é só clássico do funk, assim, que só coisa pesada, Fatback Band, Zap, umas bandas assim que, cara, alguma hora a gente vai também comentar aqui no Clássicos, que é só banda graúda. E é isso. Maravilha, então, meus amigos. Vamos que vamos. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Gostaram do conteúdo? Se inscrevam em nossas mídias sociais, está tudo aí embaixo. Não gostaram do conteúdo? Vão para a puta que lhes pariu. Muito obrigado a todos. Adiós!